Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, olha, vamos lá. Dando continuidade à nossa aula da semana passada, a gente vai falar sobre a construção desse texto narrativo lá para o PAC. Então, a gente tem que pensar que o PAC, nós temos lá 25 linhas. Eu pedi para que vocês lessem aquele conto Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles, para a gente poder discutir um pouquinho essa organização, essa construção da narrativa. Claro que o conto ele é enorme, né? Tem 5 páginas praticamente de conto e nós precisamos fazer uma narrativa em 25 linhas, tá? Mas pelo menos ali vocês conseguem ter uma ideia de como é que se dá essa construção. Então, essa apresentação, essa construção do clímax, né? E o desfecho, tá? Então, eu vou tomar como base para nossa discussão dessa construção na narrativa esse texto, esse conto da Lígia Fagundes Telles, tá? Então, nós temos aí, já vimos semana passada que nós temos alguns elementos que precisam aparecer na tela. A primeira coisa, eu preciso entender quem é o narrador. Em alguns comandos de produção, o PAC, a Unicentro, vai pedir para que vocês escrevam ou em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Então, vai estar dado pelo comando. Escreva uma narrativa em terceira pessoa ou escreva uma narrativa em primeira pessoa. Se for em primeira pessoa, é aquela ideia de que eu sou o personagem ou eu testemunhei. É mais fácil, nesse caso, ser protagonista da história. Então, narrar uma história que seja minha mesma, né? Agora, se for em terceira pessoa, você vai escolher ser ou um narrador observador ou um narrador onisciente. E aí, dependendo do tema que a banca nos der, é mais fácil sermos onisciente, porque o fato de ser um narrador onisciente me dá outras perspectivas, né? Me abre outras possibilidades. A possibilidade, por exemplo, de construir o personagem a partir de características psicológicas, de construir o espaço e o tempo psicológico, coisa que o narrador observador não nos permite, tá? Em algumas ocasiões não nos permite nos aprofundarmos tanto nessas narrações psicológicas. Então, eu escolheria ser um narrador onisciente de terceira pessoa, porque isso me abre outras possibilidades. Beleza. E aí a gente tem lá, então, o narrador, o foco narrativo que nós vamos escolher. Vamos escolher esse personagem, como é que eu vou descrever, narrar esse personagem, caracterizar ele, se psicologicamente ou se fisicamente, ou se as duas coisas. Como é que eu vou caracterizar o tempo e o espaço. E aí, a construção aqui, tá? A construção, ela é feita de apresentação desses fatos. Então, na semana passada, a gente conversou sobre isso. Eu preciso começar o meu texto apresentando esses fatos. Então, lá no conto da Lígia, como é que ela começa o seu texto? Apresentando essa ideia inicial de que o casal, o Ricardo e não lembro o nome da personagem, o Ricardo e a personagem feminina, eles marcam um encontro. E esse encontro é em frente a um cemitério, né? Então, a gente tem um fato inicial, que é esse encontro entre eles. Nós temos 2 personagens, e esses personagens eu posso, se achar necessário, construir um papel social para eles. No conto da Lígia, nós temos o Ricardo e a Raquel, lembrei, Raquel, o Ricardo e a Raquel, e nós sabemos que a Raquel e o Ricardo, eles têm um papel social demarcado, eles já foram namorados e que hoje a Raquel tem um outro relacionamento. Qual é o tempo inicial? A gente sabe que eles marcaram ali no final de tarde. Por que que eu sei que o tempo inicial é um final de tarde? Porque já no início da narrativa, o Ricardo convida a Raquel para ver o pôr do sol. Então, se é o pôr do sol, o tempo inicial dessa narrativa é ali no finalzinho de tarde. E o espaço, como eu já disse, um cemitério. E aí vocês percebem como é que ele vai
narrando, caracterizando esse cemitério, né? Então, um cemitério abandonado, que há algumas crianças correndo lá na frente do cemitério, né, longe, jogando bola. Um cemitério que já tem ali portão enferrujado, plantas crescendo sem poda, e é um lugar afastado. Então, esse espaço inicial que é um espaço físico. A descrição dos personagens, então a caracterização, ele vai caracterizando a partir de expressões físicas. Então, ele fala que o Ricardo dá um sorrisinho, ela, né, a narradora fala que o Ricardo sorri, que a Raquel está bem vestida, e aí já temos aí então a apresentação. Já sabemos quem é que vai participar dessa história, quando é que ela acontece, onde é que ela acontece e qual é o pontapé inicial dessa história aí. E aí, o narrador, né, ele vai construir um conflito, né? Então, como é que a gente constrói esse conflito? Percebam que no conto da Lígia, esse conflito vai sendo construído pelos detalhes. Então, ela vai narrando para nós esses detalhes, né, de como é que é esse ambiente. E aí ela vai nos dando pistas de que o Ricardo é uma pessoa que talvez esteja enciumada, que esteja com raiva da Raquel, porque o comportamento dele, né, o fato de pegar pela cintura, de puxar, de dar um sorrisinho de canto de boca, vai construindo, vai nos dando pistas de que alguma coisa não tá legal aí. E aí, à medida em que eles vão entrando no cemitério, a Raquel vai reclamando que poderia levá-la num bar, que poderia marcar que ele pede um último encontro e leva ela logo num cemitério. E aí, à medida em que eles vão entrando e caminhando dentro desse cemitério, a narradora vai descrevendo, né, como é que é esse lugar. Então, tumbas abandonadas, o mato crescendo, e eles vão caminhando, até chegar num lugar muito longe do portão de entrada. Então, ela vai construindo esse conflito. O que é essa construção do conflito, né? É desenvolver essas ações que os personagens vão praticando, marcar essa passagem desse tempo, né? E construir uma expectativa. À medida em que nós vamos lendo o conto, nós ficamos imaginando, tentando imaginar, tentando adivinhar, querendo chegar logo à próxima parte para saber o que é que vai acontecer, se ela vai voltar com o Ricardo, se eles vão brigar, se ele vai pedir para ela fugir com ele. A gente fica tentando imaginar o que vem depois, que é criar essa expectativa. E aí ela vai caminhando para um lugar, né? Então, essa expectativa vai aumentando à medida em que aí ele entra na tumba da família, né? Não sei se chama tumba, né? Lá no lugar onde a família foi enterrada. E ele vai contando aquela história para ela de que era uma prima dele, que eles se gostavam, que ela era assim, que ela era assado. E aí a gente consegue, né, na descrição, né, na narração, imaginar essa cena. E é aí que vocês pegam a banca, né? Então, quando nós, que somos corretores, né, estamos lendo o texto de vocês, quando nós começamos a imaginar esse cenário, a imaginar esses personagens, e isso vem à nossa mente, a gente consegue mentalmente visualizar o que vocês estão escrevendo, é aí que a gente sabe que é uma boa narrativa, tá? Então, marcar essa expectativa. E aí, finalmente chega ao clímax. Qual que é o clímax? O clímax é quando a Raquel olha para trás e fala, mas ela nasceu em 1800 e tanto. Ela não tem como ser a sua prima, seu mentiroso, né? E a hora que ela vira para falar que ele é mentiroso, ele já tá lá fora com a portinha da tumba trancada, né? Então, há um clímax. Quando chega aqui, a gente fala, pronto. O que ele vai fazer? Ele vai sacanear ela, ele vai largar ela lá, ela tá apavorada, ela tá assustada. Por que ele fez isso? Então,
chega a esse clímax, que é o ponto máximo, né? O ponto de maior tensão. E eu aí até coloquei aqui essa tensão com asterisco, porque pode ser uma tensão negativa, como acontece no conto da Lígia, mas pode também ser uma tensão positiva, né? Pode ser alguma coisa legal. Por exemplo, quando a gente está assistindo uma novela e tem um casal, e esse casal fica naquele negócio que vai dar certo, não dá, e tem aquele conflito, né? Alguém conspirando contra aquele casal ficar junto e não sei o que. Chega no clímax, que é o momento em que eles realmente ficam juntos, o momento em que eles se casam, que eles se beijam, né? Então, um clímax bom, uma tensão boa, positiva, tá? E aí, dado esse clímax, a gente começa a desconstruir o conflito. Então, a gente começa a caminhar para uma resolução desse problema. E aí, de novo, resolução entre aspas, porque não é de fato uma resolução, mas é falar, olha, esse conflito que foi gerado aqui, ele está caminhando para um outro lugar. A gente começa a perder essa ideia do que, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? A gente já começa a entender que isso vai chegar a um desfecho, que isso está caminhando para um desfecho. E aí, no conto da Lígia, quando ela começa a desconstruir esse desfecho, é no momento em que a Raquel volta para a porta, sobe as escadas e começa a falar com o Ricardo. Para com isso não tem graça, que brincadeira idiota, me tira daqui, abre essa porta, nananana. E aí a gente começa a desconstruir esse conflito. Por quê? Por que a gente fala de desconstruir o conflito? Porque a gente já sabe o que é que aconteceu aqui, né? Nós já sabemos o que aconteceu antes para chegar no clímax. E aí agora não tem mais surpresa, não tem mais graça para nós, né? E aí a gente vai desconstruindo e a gente chega ao desfecho, a solução desse conflito. Qual é o desfecho dessa história? Como é que essa história termina? É uma narrativa aberta, né? O que a gente chama de narrativa aberta, porque aí é o leitor quem imagina esse final, não está dado pelo próprio texto, então fica ali uma imaginação para o leitor, mas a gente já sabe que é um lugar que ela pode gritar que ninguém vai ouvir, porque é longe. A gente já sabe que nunca vai ter um enterro lá porque o cemitério está abandonado. A gente sabe que não tem um coveiro, não tem ninguém que limpa aquele lugar. O que significa dizer que a gente sabe que ela foi escondida do namorado. Então ele não sabe onde ela está, não faz ideia para onde ela foi. Então a gente sabe que ela vai ficar lá eternamente, né? Então quer dizer, ela vai morrer naquele lugar ali. Então esse é o desfecho dessa história aí, tá? Faltou um acento. Beleza, pessoal? E aí, de uma forma geral, né? Claro que no conto da Lígia não é organizado com introdução, desenvolvimento e conclusão desse jeitinho aí, porque é extenso, né? A gente tem diálogo, tem discurso direto, discurso indireto. Mas a gente vai aqui para a nossa provinha do PAC pensar em em 3 parágrafos, tá? Então, introdução, né? Essa apresentação a gente vai usar ela na introdução, no desenvolvimento, né? Que é essa construção do conflito, o clímax e a desconstrução do conflito no desenvolvimento de 2º parágrafo e o desfecho no 3º parágrafo. É obrigatório fazer assim, desse modo? Não é obrigatório, mas a gente pode, né, ter uma ideia mais ou menos de como desenvolver. Em 25 linhas eu faria desse modo, beleza? Então, como é que a gente constrói o texto narrativo? Na semana que vem, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a linguagem dessa narrativa, né? Então, quando eu uso o discurso direto, quando eu uso o discurso indireto, de que maneira que eu vou desenvolver essa linguagem. Mas antes de acabar essa aula, vou passar para vocês um vídeo, tá? Por quê? Porque nós estamos muito acostumados com as narrativas que nós vemos na literatura, né? Então, a gente lê narrativas, nós somos obrigados a ler esses romances, né? Para fazer as provas de
de vestibular, IPAS, etc. Mas a gente esquece, muitas vezes, que nossa vida é constituída de uma eterna narrativa. Por quê? Nós assistimos TV todos os dias, né? Se não assiste novela, assiste pelo menos uma série, assiste filme, a gente assiste clipe de música, a gente assiste curta-metragem, como a gente viu na semana passada. Então, nós estamos em contato diário com as narrativas. Quem ouve rap, rap é narrativa. Quem ouve sertanejo é construído de narrativa, né? Então, se conta uma história a partir da letra da música. E aí, eu vou passar para vocês aqui, deixa eu colocar para vocês, um clipe, tá? Então, é uma música que eu gosto muito, né? Então, eu amo a música, a letra da música, mas eu quero que vocês prestem atenção na narrativa da imagem, né? Claro que se a gente ouvir só a música, sem o clipe, nós vamos construir mentalmente uma outra narrativa. Se nós ouvirmos se nós vermos, né, assistirmos só o clipe, sem a letra da música, nós vamos entender essa narrativa de uma outra forma. E aí a construção de letra mais imagem nos dá uma terceira história, tá? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção na imagem, na narrativa imagética, para vocês entenderem, né, pra gente analisar, avaliar aí aqueles elementos, aqueles 5 elementos, né, das narrativas e imaginar como é que se dá, e pensar como é que se dá essa construção do texto narrativo a partir desse clipe aí, tá bom? Gente, tem beijo na boca gay, então não se assustem, tá? Assistam aí sem preconceito. A primavera tá chegando. Deixa eu pular. E dessa vez, o florescer vai muito além das estampas. O que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares sussurros com você. Somos 2 homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer e, baby, amar o mar sem temer.
eles não vão vencer. Baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, é a nossa canção. E ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar. Como amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Bem, então, voltando aqui. Tá. Pensando aí, então, tudo que a gente vê nessa narrativa, né? Então, nós temos aí personagens, né? Então, nós temos dois personagens que são personagens protagonistas. Um deles é para quem esse texto, para quem essa narrativa é direcionada, que é o Flutua. Quem é esse Flutua que a letra da música fala? Porque esse Flutua da música é um vocativo, tá falando, olha, Flutua, ninguém vai poder nos dizer, querer nos dizer como amar. O Flutua, se vocês prestaram atenção, é um dos meninos que são protagonistas, né? Então, o momento em que ele escreve agora no final do vídeo, o Flutua, né, no espelho da boate, o tênis dele tá escrito Flutua, ele picha na parede Flutua, então esse rapaz é o Flutua. O que significa dizer que o outro, que é o namorado dele, é quem está contando essa narrativa. Então é uma história deles dois. E óbvio que se está contando essa narrativa deles, esse narrador, esse foco narrativo é uma narração em primeira pessoa, né? Então, ele tá o tempo todo na letra da música usando a primeira pessoa. Ninguém vai poder nos dizer como amar, né? Então, somos só dois homens, nada mais. Então, sempre na primeira pessoa, o que significa dizer que há aí um narrador protagonista. Mas, quando nós assistimos ao clipe, nós percebemos um narrador observador, né? Porque aí a gente tem um narrador que a câmera funciona como esse foco narrativo. Então, é a partir do olho da câmera que está observando essa narrativa que a gente consegue entender. Isso por quê? Porque nós temos dois tipos de linguagem. Uma linguagem cinematográfica e uma linguagem textual, né? Verbal. Então, nós temos esses dois tipos de narradores. E aí, o que vai acontecer? Quem é
qual é o espaço? É um espaço físico ou é um espaço psicológico? A gente tem os dois espaços, porque a história acontece num espaço físico, então a gente vê a transição desses espaços. Então, eles estão na rua, depois eles estão no quarto, na sala com a mãe. Então, há uma transição, uma construção desse espaço. Ele acontece lá, no espaço inicial, que é ali onde eles estão com os amigos, né, naquela rua e tal. Na verdade, assim, o espaço inicial ainda nem é lá quando o menino tá na sacada, né? Então, há uma movência desse espaço, mas há também espaço psicológico. Por que há espaço psicológico? Porque a maior parte do que acontece no clipe é flashback, né? Então, um dos protagonistas lembrando, né? Então, é a lembrança, é o flashback dele, é esse discurso indireto livre do qual nós falaremos na semana que vem. Então, percebam que, ao mesmo tempo que existe um espaço físico dado, narrado, há também um espaço psicológico narrado, porque nós estamos trabalhando com o flashback. E todas as vezes que nós temos flashback, nós temos essa transição espacial, tá? Tempo, a mesma coisa. A gente tem um tempo cronológico, que é o tempo em que a história está sendo narrada, né? Então, a gente vê uma passagem temporal, né? Porque eles começam de dia, depois a gente vê eles à noite, né? Quando o menino apanha, e depois nós vemos eles no outro dia, na boate, né? Em que eles se reencontram. Então, há uma marcação cronológica. Mas há também um espaço, um tempo psicológico, que é esse tempo da lembrança, esse tempo do sentimento, esse tempo da emoção, tá? Que é o que está dentro desse personagem, é o que está sendo narrado a partir das lembranças dele, ok? E aí, em relação ao que nós vimos hoje, como é que essa construção desse clímax se dá? Percebam que eu não sei se vocês se deram conta disso, mas eles estão ali, né, conversando, namorando e tal, e aí eles se despedem ali no meio do canteiro ali, né, da calçada. Eles se despedem, a gente percebe que eles, né, dão um beijo assim, meio que quer beijar, não quer e tal, e eles saem. Então, a letra da música vai construindo para nós um conflito, dizendo, olha, nós só somos dois homens, a gente quer se amar, ninguém tem nada a ver com isso, a gente só quer ser feliz, né? Então, e aí vai construindo, até que chega o momento do clímax, que é quando o menino apanha. E aí você fala assim, mas por quê que o outro tonto não fez nada, gosta tanto e não fez nada? Eles são surdos, então eles falam em libras. E o menino apanhou, né? O outro apanhou porque o da frente, o namorado, não estava ouvindo, não conseguia ouvir. Ele é surdo, não tem como ele ouvir o namorado apanhando lá atrás. Então, isso gera em nós o conflito que chega ao clímax. E aí, qual que é a desconstrução desse conflito nessa narrativa? Eles terminam, né? Ele faz sinal de terminar, acabou o namoro, e aí um vai para um lado, outro vai para o outro, ficam tristes, e a gente fala, pronto, acabou o namoro, não tem mais, é a desconstrução. Só que aí vai para o desfecho, né? Qual que é o desfecho? O desfecho é que eles se reencontram na boate e voltam a ficar juntos, né? Então, fala, olha, deixa os outros pensarem o que eles quiserem, não importa o que acontece, não importa como nós seremos tratados, nós vamos levar o nosso amor adiante, tá? Então, a ideia é essa, tá? Então, para vocês entenderem como é que no conto da Lígia Fagundes Telles, né, que é um texto verbal, como é que essa narrativa se constrói a partir da linguagem verbal, mas entender que, sim, nós podemos ler uma narrativa, né, construir essa narrativa a partir de uma narrativa imagética também, tá? Lá na UFPR, por exemplo, eles nos dão textos, né? Então, eles nos dão, por exemplo, em 2018, a prova de 2018, eles nos deram quadros, né? Uma história em quadrinhos, mas sem texto verbal, só o texto imagético, e o aluno tinha que construir
uma narrativa a partir daquilo lá, né? O que pode acontecer também no PAC, eles podem nos dar, né? Já aconteceu deles nos darem um quadro ou uma sequência de quadros ou 2 imagens para a gente construir uma narrativa a partir desse texto não verbal que está dado aí. Beleza? Então, é isso, galera. Qualquer dúvida, manda zap, tá? Na semana que vem, a gente continua falando sobre a narrativa. E aí a gente vai falar sobre a linguagem das narrativas, tá bom? Qual tipo de linguagem a gente vai precisar usar nesse texto, como é que eu uso discursos direto, indireto, discurso indireto livre, para a gente poder construir esse texto, beleza? Boa semana para vocês e até segunda-feira que vem.